Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal O Saquarema. Eu me chamo Thiago Araújo e hoje eu tenho um tema bastante interessante para comentar com vocês. Dois fatos bem inusitados aconteceram essa semana, né? O mais comentado de todos, que foi a questão da Americanas, né? Todo mundo comenta, mas alguns fatos controversos, assim, que estão à luz do dia, não são comentados pela grande mídia, as conexões que envolvem a rede em si, mas também tivemos a reunião no Fórum de Davos, né? Que é basicamente os magnatas que controlam as finanças do mundo, estavam lá e nós tivemos, lógico, a nossa elite nacional prostrada com este lobby internacional, né? Então, tem alguns pontos interessantes que eu acho legal observar. Como a gente viu nos principais acionistas da rede Americanas, era o Paulo Lemann, um dos homens mais ricos do Brasil. E aí você pergunta, nossa, é um ponto interessante da gente se observar, né? Quem são as pessoas mais ricas do Brasil hoje em dia? Industriais, gente de setores produtivos da nação, que fazem algo para a riqueza nacional. Engraçado a gente observar que hoje a maior parte dos grandes bilionários brasileiros não são gente de empreiteira, não é industrial, não é nada. É gente que compra coisa da China e revende aqui dentro. Magalu, Havan, Americanas. Demonstra uma economia totalmente financiarizada. E o próprio Paulo Lemann mesmo não produz nada, né? Vive com seus investimentos. Ponto interessante é a aproximação do Lemann com a Americanas. Como se oculta uma dívida daquele tamanho, não é mesmo? Não sei se é algo muito natural, para dizer o mínimo, mas é interessante como a gente consegue ver as conexões do Lemann com gente grande desse ramo de finanças, banqueiros internacionais, como os Rothschilds, por exemplo, Ford Foundation, a aproximação que ele tem com instituições que derivam dos tentáculos do Soros mesmo, a Open Society e demais grupos, mas também como a gente vê até mesmo pessoas que ocupam cargos públicos, talvez os casos mais notórios de políticos com uma amizade com o senhor Lemann, né? Vamos colocar assim, uma amizade, que eles não vieram a público falar nenhuma postura muito crítica, ou às vezes nem se pronunciaram a respeito desse caso da Americanas, né? Como a senhora Tabata Amaral, o Eduardo Leite, que são financiados e formados por instituições do Lemann. Não estou dizendo que seja o caso dele, não estou acusando nem nada do gênero, mas sempre foi um ponto de reflexão entre muitos pensadores se seria possível grandes empresários começarem a cooptar o Estado, né? Ficassem tão grandes que eles passassem a comprar cupinchas seus para advogarem seus interesses. Como eu disse, não que tenha algo a ver com o Lemann, não acho que seja o caso, né? Mas é curioso ver como as coisas vão se ordenando dessa forma, né? E como eu disse, a conexão do Lemann, seus investimentos em instituições a qual ele financiou aqui, com certa proximidade com grupos de fora que são o que grupos políticos denunciam de globalismo, né? Que são grandes maquinatas que vivem de usura, gente que financia grupos políticos progressistas para a desestabilização das nações. E olha que engraçado, a Americanas, ela contratou uma empresa dos Rothschilds, os Rothschilds NCO, para trabalhar na renegociação da sua dívida. Então veja que interessante. Até parece que a gente tem um sistema aqui dentro implantado com ou empresários propriamente estrangeiros ou uma elite local serviçal ao estrangeiro que parece que trabalham com remessas e mais remessas mandadas ao estrangeiro. Necessariamente qualquer um. Por que você contrataria um órgão que basicamente vai tratar de dobrar, triplicar a sua dívida, como é característico dos Rothschilds? Será que a empresa ela quer mais dívida? Ou será que existem mecanismos internos
a qual você consegue transformar dívidas em lucro para quem está fora do país. O nosso grande economista Adriano Benagnon, ele escreveu seu livro Globalização versus Desenvolvimento, um ótimo livro. Ele aponta como, a partir da década de 50, trouxeram multinacionais para cá, onde conseguiam fazer uma transferência de renda, não só com lucro declarado, mas também com supostos serviços e despesas. Cai exatamente com o mesmo caso? Não estou dizendo isso de forma nenhuma. Mas, curioso, né? Bastante... faz coçar a cabeça esse tipo de situação, né? Mas quando nós falamos de grandes banqueiros internacionais, que basicamente conseguem fazer renda através da desgraça de terceiros, nós só podemos nos lembrar do Fórum de Davos, né? Onde nós contamos, inclusive, com essas mesmas figurinhas carimbadas. Mas uma icônica foto, que está ali com um logo no fundo do World Economic Forum, está ali a Marina Silva sentada com o Alexander Soros, filho de George Soros e vice-presidente da Open Society. Não preciso dizer que outras figuras no governo, como a Sônia Guajajara, a indígena do governo, né, que tem contatos muito estreitos com figuras norte-americanas, podemos colocar assim, se prostra de um jeito muito esquisito a olhos nus, para nós meros plebeus aqui de fora do sistema, né? Mas com certeza ela está advogando pela melhora da qualidade de vida dos povos indígenas brasileiros, né? A preservação deles, preservação da Amazônia. De forma nenhuma seria uma forma de entreguismo ou um agente de um estado estrangeiro para causar uma disrupção aqui no Brasil, né? Imagino que nada disso esteja acontecendo e que ela seja muito leal à nossa pátria, né? Mas também temos, né, o presidente da América Latina da Open Society, que também estava na equipe de transição. É bastante curioso esses laços muito estreitos do atual governo com uma espécie de democratização do PT, no sentido de que está se tornando uma delegação do Partido Democrata norte-americano. Não sei, acho que não, né? O PT tinha uma característica do sindicalismo, na geopolítica, um certo teor regionalista, mas hoje o progressismo parece ter tomado até as entranhas do partido, ao ponto de que ele se prostra completamente a agenda progressista, né? Então, é bastante curioso, né? Uma foto muito icônica, a ministra do Meio Ambiente do Brasil, sentada ao lado de Alexander Soros, com ao fundo o logo do World Economic Forum. Será que isso diz algo para nós? Não sei, acho que não. Acredito piamente que esse governo está pensando na soberania do nosso país, né? Mas não pense você que é uma coisa especificamente de esquerda. Ali nós também tivemos o nosso ministro da Fazenda tentando agradar e dar muitos afagos a essa elite predatória que reina no Ocidente, né? O nosso ministro da Fazenda estava lá como um bobo da corte, expondo assim, uma relação de proximidade com esses lobos, né? Porque o que pode acontecer de ruim quando a galinha resolve fazer amizade com o lobo, não é mesmo? Mas além desses dois ministros, nós tivemos o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, financiado pelo Lehman, né? Nós também tivemos o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, uma figura de direita, né? Engraçado, ele colocar o seu nariz de palhaço, pintar a sua cara para ir lá se vender, se vender a essa elite ali, né, num fórum. Agora, assim, a gente vai ter o Helder Barbalho também, outro governador. A gente vai ver muitas figuras importantes que governam o país lá, se prostrando perante Davos, né? Muito interessante que países como a Síria, o Irã, a Rússia não foram para lá.
e parecem países muito mais livres no sentido de soberania, né? Aparentemente o Ocidente não se impõe à sua população, às suas instituições da forma como eles fazem aqui, né? Talvez isso diga muito sobre o evento em si, entre o contexto. Ou seja, quando a gente olha para as nossas autoridades, para nossas elites, com quem eles andam e para quem eles se vendem, bom, parece até que nós vivemos em um mundo dominado e tomado por uma pequena elite econômica mundial, nesse caso, a qual todos tentam, de todas as formas, se prostituir para os seus supostos investimentos, né? Bom, é o que me pareceu, não estou dizendo que é a verdade, não é mesmo? Novamente, temos aí, aparentemente, direita e esquerda prostrada perante os nossos principais inimigos, os principais responsáveis pelo desenvolvimento do subdesenvolvimento. Aqueles que são nossos inimigos naturais fazem os nossos empresários, a nossa elite política e econômica, deitar e rolar com as suas políticas de supressão do povo brasileiro. Pois então, nós estamos aí, né? O bem venceu! O que eu penso? Quando a gente olha o alinhamento do atual governo com essas pautas identitárias, se prostrando perante essas elites, um discurso muito agressivo, como eu comentei nos vídeos anteriores, para com o agro, particularmente, falando que eles financiam atos terroristas, antidemocráticos e blá blá blá. Bom, nós temos essa posição, o Ocidente tentando fazer a manutenção de uma neoglobalização, ou seja, os aliados ainda se mantêm nesse sistema, mas os inimigos têm que ser excluídos. Então, risca a Rússia da globalização, né? Aos poucos eu imagino que eles vão tentar fugir da dependência chinesa. E aí entra um ponto. Será que nós não temos em curso uma tentativa de afastar o poder do agro brasileiro também? Parece suicídio pensar nisso, porque o Brasil é a segurança alimentar do mundo. Mas será que também não seria algo impensável, 3, 4 anos atrás, pensar em uma Europa sem o gás russo? Fala, nossa, por que a Europa se sujeitaria a pagar o gás caríssimo dos norte-americanos com a Rússia do lado? Bom, a realidade se impôs. Quem garante que algo não vai ser fabricado contra o Brasil para acabar com o agro brasileiro? Os europeus já o fazem com o seu lobby dos seus próprios agricultores. Os Estados Unidos só teria a ganhar, já que ele é um dos que competem com o Brasil nesse setor. E aí a gente olha para um plano ainda mais maquiavélico. Porque a gente olha de 54 para cá, a imposição norte-americana, nós temos uma destruição da nossa indústria nacional, das nossas estatais estratégicas, e chega a um ponto de colonização, de dominação do nosso país, que a Lava Jato não só aumentou as nossas dívidas públicas absurdamente por supostos, né, esquemas de corrupção, né, veio tudo a público e não sei o quê, mas destruiu as nossas empreiteiras, que era o que fazia o Brasil respirar por aparelhos, mas ainda estar vivo, né? Até isso eles destruíram. O que resta para o Brasil como uma força, uma potência? O agro. Será que não seria do interesse dessas elites também destruir toda e qualquer capacidade produtiva do Brasil? Quando a gente olha um discurso de captura de carbono, né? Não, porque a gente vai replantar as florestas, vai tirar toda a produtividade agrícola das terras, a gente vai retomá-las e plantá-las, né? Reflorestá-las, e aí os países ocidentais vão pagar para a gente capturar carbono. Bom, há quem acredite nesse golpe. E é a postura do atual governo, simpática a essas pautas e totalmente agressivas para com o agronegócio. Estaríamos nós vendo a principal ponta de lança do estrangeiro empossado na presidência da República? Quem sabe, não estou afirmando nada. Mas ficam aí as reflexões sobre o que esses casos apontam para a gente. Americanas, Davos, as figuras que estão ali, as conexões
com o que elas têm, as figuras que elas financiam, para onde que tudo isso aponta? Bom, esse foi meu recado. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar um gostei. Se puder, comenta aí o que achou também, que ajuda no engajamento. Vou indo nessa. Até mais. Fiquem com Deus. Salve Maria e tchau, tchau.